né, Breno, que a gente fica doidinha. Nem fala. E a gente vai aprendendo na lata, na força, na raça, na garra. Né, e mesmo depois que a gente aprende, ainda dá vários problemas, né? Então é relaxar mesmo. É verdade. Bom, gente, hoje, então, dia 9 de dezembro, estamos começando o nosso segundo dia de bancas. A banca da Maura é sobre Punk Goes Bride, o estilo punk nos trajes das noivas, sob minha orientação. E de antemão já agradeço assim, enormemente a presença dos nossos, aí eu digo ilustres mesmo, convidados, o nosso querido Breno Abreu, em função dele ter sido nosso e agora é do mundo e é de Goiás, né? Da Universidade Federal de Goiás. E da nossa querida Ana Carato, parceira de todas as horas, sempre participativa, sempre nos ajudando. De antemão, a gente agradece enormemente a disponibilidade de vocês, não só para ler o trabalho, mas por ter aceitado essa participação e contribuir na formação da nossa em breve já, nascida designer de moda, a Maura. Bom, Maura, pelo ritual você já sabe muito bem. Você tem de 15 a 20 minutos para apresentar seu trabalho, tá? Nós vamos fechar as nossas câmeras, os nossos áudios para você ficar bem à vontade. Se der algum problema da imagem, você fecha, não tem problema. Você gostaria que eu te avisasse quando faltasse esses 15 minutos, 20 ou não? Você já está com o reloginho aí? O cronômetro aqui. Então, pronto. Fica na sua conta, tá bom? Então, vamos lá, meu amor. Pode começar e eu vou, então, fechar áudio, fechar tudo. Aí, quem quiser, fica livre para isso, tá bom? Uhum. Bom, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui hoje presentes na banca. Para quem não me conhece, eu sou a Maura e o meu trabalho ele gira em torno da minha marca, a Punk Goes Bride. O meu objetivo com esse projeto é desenvolver uma coleção inspirada no movimento punk para minha marca de noivas alternativas e que seja voltada para esse núcleo específico de noivas, roqueiras e punks que ainda não se identificam com o estilo de noiva alternativo oferecido no mercado. Quanto à parte metodológica, devido à pandemia que estamos passando e à especificidade do projeto, eu recorri muito mais à pesquisa pela internet, então a sites, blogs, revistas online. Até na parte bibliográfica eu recorri muito mais a artigos acadêmicos e trabalhos de pós-graduação do que a livros, devido à facilidade de acesso pela internet. Alguns dos livros até foi a minha orientadora, Ana Paula, que me ajudou a registrar em fotos para eu conseguir usar. E a parte do questionário, ele foi feito de forma qualitativa para conhecer mais a fundo o meu público-alvo. E esse também foi entregue pela internet, através da plataforma Google Forms. No capítulo 1, então, eu começo explicando o que foi a primeira geração do punk. Essa se dá entre 1971 a 1978. Então, eu começo explicando como ele surgiu como um estilo musical dos Estados Unidos, até quando ele chegou ao seu ápice ideológico, que foi quando ele chega na Inglaterra, e tem esses jovens, então, começando a usar a ideia de não conformismo, anticonsumismo e a estética do DIY como uma filosofia. Filosofia essa que mais tarde veio a ser usada na moda, na arte e até no design gráfico. Terminado de explicar a parte ideológica desse movimento, então eu começo a falar da moda. A partir daqui, eu começo a investigar o que foi, de fato, essa indumentária punk, tanto em questão de estampa, acessórios, maquiagem. E depois de identificado esse indumentário, então eu vou traçando, identificando, na verdade, onde essa indumentária serviu de inspiração, tanto para alta costura, para editoriais de moda, até chegar às lojas de departamento. Ao fim, eu apresento esse quadro comparativo de roupas, calçados e acessórios, desde o surgimento, né, do movimento punk, como eles foram usados nessa época, a sua representação na alta costura, até a sua forma diluída na loja de departamento, no fast fashion. Chegando nessa parte, eu apresento então 3 nomes, que seriam as referências icônicas desse movimento, tanto e referências também, tanto em questão de comportamental e de estilo.
Esses são a banda Ramones, a banda Sex Pistols e a estilista Vivienne Westwood. Nessa parte eu apresento a real importância deles, tanto para o cenário punk, tanto para o mundo da moda punk. Então chega o momento final do capítulo, quando eu apresento, já nicho mais para o que seria o projeto, que é quando eu começo a falar das noivas punk. Então eu traço aqui uma linha do tempo com todos os registros de vestidos de noiva inspirados nessa estética punk, desde o primeiro registro de 1977 até os dias atuais. E para finalizar essa linha do tempo, eu então traço uma interpretação desses vestidos, o que eles têm em comum e o que ligam eles a essa estética punk. E esse foi o meu capítulo 1. Aqui, no capítulo 2, eu já começo a apresentar o mercado para noiva punk. A começar pela análise de concorrentes. Para essa análise foram selecionadas 3 marcas de noivas alternativas, todas elas internacionais, e o critério usado para a escolha dessas marcas foi que elas fossem voltadas para o mesmo público-alvo e para o mercado de luxo, assim como o Punk Goes Bride. Infelizmente, nessa pesquisa de concorrentes, eu não consegui achar nenhuma marca brasileira que trabalhasse com esses mesmos critérios. Essas marcas escolhidas, elas foram divididas entre concorrentes diretas e indiretas e analisadas de acordo com os métodos dos 4 Ps. A primeira analisada foi a Legend Bridal. Ela é uma concorrente indireta. Ela trabalha com uma loja física, mais o site da marca. O preço dos seus produtos são bem variáveis, eles podem variar de 960 a 2.850 euros, mas mesmo esse preço é variável devido à customização dos vestidos. Elas trabalham com uma coleção sazonal, voltada mais para ser um portfólio do que essa marca pode oferecer às noivas, mais produtos feitos sob encomenda. O diferencial dessa marca, além da sua constante inspiração em mitos e folclores, também é que todos os vestidos, tanto sob encomenda quanto os feitos para coleção, são feitos com base em uma grade de tamanhos da marca. Elas não trabalham com vestidos sob medida. A divulgação dessa marca é bem pouca, ela é feita basicamente por redes sociais e em participações de feiras de casamento. A segunda marca analisada foi a Atelier 19, outra concorrente indireta. Ela trabalha com um ateliê, uma loja no Etsy, que funciona mais para vender acessórios e bordados, e um site da marca que funciona mais como portfólio. O preço dessa marca é bem variável, e isso se dá porque os produtos são 100% personalizados. Quando eu fui entrar em contato com a marca, elas não se disseram capazes de estimar um valor, justamente porque variaria muito do tecido que a noiva fosse escolher, dos beneficiamentos, então esse valor não pode ser estimado. A divulgação dessa marca também é bem pouca, ela é bem regional e a pouca divulgação que se tem ela é feita através de redes sociais, mas mais especificamente o Instagram. A última marca a ser analisada foi o segmento bridal da marca Vivienne Westwood. Ela é a única concorrente direta. Ela possui 3 lojas físicas, mais o site da marca. O preço dela, assim como as outras, também é bem variável. E, segundo a minha pesquisa, foi estimado que o preço inicial dos vestidos dessa marca seria de 3.500 libras. Essa marca também trabalha com produto com coleção sazonal e também vestidos 100% encomendados. E ela, diferente da Legend Bridal, trabalha com produtos sob medida. A divulgação dessa marca também é feita pelas redes sociais e ela é bem pouca, essa divulgação, até uma proposta da Vivienne Westwood. E a pouca divulgação que você tem também tem alguma feita através de sites de casamento. Aqui eu começo a falar então da minha própria marca. Nessa parte eu apresento como ela foi feita através de uma investigação pessoal nas matérias de Handstorm e de identidade visual. Apresento a identidade da marca, a minha logo, apresento a papelaria, e então eu começo a falar do modus operandi dessa marca. O meu propósito dela é suprir essas necessidades de noivas alternativas que ainda não encontram seu nicho no mercado e ser uma marca referência para o público punk rock brasileiro. Além disso, eu mostro o nosso diferencial, que é a constante inspiração no cenário punk, o conceito modular e as modelagens diferenciadas que vão além do vestido, para dessa forma atender todos os tipos de noiva.
Ao final da parte de mercado, eu apresento, então, a minha pesquisa de público e eu apresento que aqui eu fiz uma atualização do primeiro questionário que eu tinha feito em 2018 e nesse questionário que eu fiz no início de 2020, ele foi dessa vez qualitativo. O intuito era conhecer mais a fundo o nosso cliente e esse questionário ele foi distribuído para 14 mulheres já pré-selecionadas a partir do primeiro questionário que eu tinha feito em 2018. Esse questionário de 2020 ele tem 17 perguntas, sendo 16 discursivas e uma múltipla escolha, e foi distribuído através da plataforma Google Forms. O questionário ele continha desde perguntas mais básicas, como lazer, o lugar onde ela mora, a marca que consome, até perguntas mais específicas, como a prioridade na compra, cerimônia perfeita para essa noiva e quanto ela estaria disposta a pagar por um vestido. 3 perguntas extremamente importantes para o segmento desse projeto são as que eu apresento agora. A primeira é, se você escolher cor ideal para sua roupa de casamento, qual seria? Essa pergunta foi bem interessante, porque das 14 pessoas entrevistadas, nenhuma quis se casar com branco, e todas estavam dispostas a tentar cores novas, como desde preto, vermelho, até cores como tons pastéis. Uma resposta interessante, que representa bem esse núcleo de noivas, é a resposta da Verônica, de 26 anos, que ela acha branco muito clássico, tradicional, e que ela não é nenhuma dessas duas coisas. Então, ela quer algo inovador, que causa estranheza, mas não deixa de ser lindo. A segunda pergunta bem importante para esse projeto é a questão da modularidade, já que é uma coisa tão importante tanto para essa coleção quanto para a marca Punk Goes Bride. E, felizmente, eu tive uma resposta de que 69% das entrevistadas elas estão dispostas em tentar esse estilo, justamente pela praticidade de poder aproveitar essa roupa às vezes e de diversas formas. A última pergunta do questionário, e outra também importante, é qual estilo essa noiva gostaria que o vestido tivesse, além do estilo punk. Nessa pergunta, ela foi a única múltipla escolha. Eu dispus 5 imagens para essas noivas escolherem, e das 5, a mais escolhida foi o estilo princesa, com 43% dos votos. E, mais uma vez, nessa pergunta, o estilo clássico e romântico teve 0% dos votos. Aqui eu apresento a minha persona. Eu decidi criar uma persona no final da análise das respostas do questionário, porque eu queria centralizar as informações mais importantes em um só lugar. Então, a partir daí, eu criei a Aline Vega, design gráfica de 24 anos, que não suporta a ideia de casamento tradicional. No capítulo 3, eu apresento, então, o meu processo criativo, a começar pela pesquisa de tendência. Eu decidi recorrer à pesquisa de tendência porque eu queria que o meu projeto não saísse como uma releitura de época, e sim inspirado nele. Então, eu recorri ao site WGSN e, coincidentemente, eu achei uma tendência que tinha também essa inspiração no punk. Então, isso foi ótimo para linkar as duas coisas. Ao final da explicação dessa pesquisa de tendência, eu apresentei 3 painéis para ilustrar o que essa tendência trazia. Então, eu criei um painel de forma, outro de acabamentos e outro de materiais e texturas. Depois de apresentado todos esses painéis e essa tendência, eu então faço os meus próprios painéis de inspiração, a começar pelo painel de conceito. Esse painel ele foi criado justamente para eu estruturar tudo que eu queria trazer para essa coleção. Então, a parte da temática dark, materiais contrastantes, com diferentes texturas, tudo o que eu queria para essa coleção eu estruturei a partir desse moodboard. Depois de estruturado o conceito, então, faço mais dois últimos moodboards que vão me guiar para montar essa coleção, que são o moodboard de formas e o de detalhes e acabamentos. Esses 2 últimos moodboards, eles já trazem... a seleção dessas imagens já considerou tudo que foi apresentado até agora no projeto. Então, leva em consideração a indumentária punk, as respostas dos questionários e a questão de tendência e a parte dos concorrentes. Tudo isso foi analisado e para me trazer essas imagens. Esses são os esboços que eu fiz ao longo do projeto. Eu vim fazendo os esboços desde o primeiro
do projeto 1. Então, isso foi essencial justamente para não começar do zero agora no projeto 2. Esses são só alguns, mas tem bem mais que esses. Mas esses esboços eu fui fazendo sempre que eu via alguma imagem interessante que me remetesse a algum um design, eu já ia desenhando, justamente para não perder essa ideia. Na parte de cartelas, eu começo pela cartela de cores. Ela foi pensada de acordo com as tendências previstas para os próximos anos. Entretanto, por uma coincidência, as 5 primeiras cores apresentadas na cartela, elas tinham sido também citadas pelas entrevistadas quando perguntadas sobre a cor ideal para o vestido. Os nomes fantasia, eles foram feitos a partir de trocadilhos com nomes de bandas e cantores do movimento punk. Então, o Billy Idol virou Black Idol, o Ramones virou Redmonds, e por aí, consequentemente. A cartela de materiais, eu priorizei os materiais comumente usados em vestidos de noiva, porém, eu trouxe o couro e o vinil para tentar aproximar mais essa cartela ao movimento punk e ao dia a dia dessa noiva. A cartela de aviamentos é bem extensa, mas isso se dá porque a grande maioria foi pensada para a estruturação das peças, e também como muitas das minhas peças têm parte com corset, então uma certa parte dessa cartela de aviamentos também foi concentrada para corseteria. Além disso, algumas desses aviamentos também foram trazidos para trazer mais uma agressividade ao design, como foi o caso dos botões de ferro, o mosquetão, as correntes e o alfinete de segurança. Para a parte de beneficiamentos, eu começo apresentando então o meu mood board. Eu tinha pensado em fazer bordados para trazer mais um charme ao design de algumas peças. E esse mood board ele foi pensado porque eu queria trazer um bordado, mas que não fosse floral, alguma coisa que representasse essa noiva. Eu queria alguma coisa que fosse um pouco mais rústica e não tão romantizada. Então, nas raízes, e a partir desse mood board, eu fiz esses... O primeiro bordado, o Bride, ele foi pensado para lembrar um pouco o nome da marca. E essa inspiração de raízes, eles vêm com esses fios soltos saindo do bordado. O bordado Roots e o bordado Raiz, ele é mais o que o próprio nome diz. O bordado Roots, ele é inspirado nas raízes soltas na terra. E o bordado Raízes, ele é inspirado em uma raiz arrancada. Ele também traz essa ideia de raiz arrancada, um pouco desses fios soltos saindo dele. O mix produto eu fiz baseado no estudo do livro Fazendo Moda. Esse mix produto ele foi pensado para ser um mix classificado por extensão, e ele foi dividido em linhas. Eu centrei 46% da coleção para peças inteiras, mais especificamente vestidos, pela preferência das noivas ainda ser por vestidos. Essa foi a divisão de 6 tops, 7 bottoms e 11 inteiros. E essa é a minha coleção. Dos 12 looks, o escolhido para ser confeccionado foi o look 10. No capítulo 4, eu apresento o desenvolvimento desse produto. Eu começo, então, as minhas experimentações pelo draping, porque eu realmente tenho uma dificuldade de visualização na parte de modelagem plana. Então, eu resolvi aproveitar que eu tinha um manequim em casa para fazer pelo menos as modelagens mais complexas, que foi a base do corpo do vestido roxo, que tem essa gola inteiriça, e a saia modular, que era uma modelagem mais elaborada. Depois de feito esses testes no draping, eu converti todos eles em modelagem plana, em moldes. Eu já fiz essa conversão já colocando para as minhas medidas, já que eu ia ser modelo. Então, nessa parte eu já troquei do tamanho do manequim para o meu tamanho. E já com a modelagem feita, antes de eu partir para a prototipagem, eu decidi fazer mais um teste de costura, mas dessa vez só da saia corset, já que é a modelagem mais elaborada e a que me preocupava mais. E então eu comprei um algodão cru que fosse da mesma espessura e caimento que eu tinha
do tafetá que eu tinha comprado para saia. E eu fiz, então, o teste dessa saia. E foi essencial para eu saber que eu tinha que fazer alguns reparos na modelagem. Tanto para a questão da dobra da fita, agora para o meu tamanho, e a parte de trás da saia abrir mais para encaixar no quadril. Depois de feito esses consertos, eu então fui para prototipagem, então fui para casa da minha tia, para ela me ajudar a montar essas peças, e lá ocorreram alguns pequenos erros. O vestido cinza, ele tinha ficado com o cabelo menor do que o meu, então a gente teve que consertar isso na hora. Por sorte, a gente conseguiu consertar antes de cortar o tecido, então não teve perca desse tecido cinza. E a barbatana também do vestido corset, que estrutura um tamanho exato para a peça, então a gente teve que comprar um tamanho maior e cortar na hora. Essas são as fichas técnicas. E aqui é a parte do editorial. Esse editorial eu pensei até a seleção do lugar, ele foi pensado para trazer mais um impacto para essa noiva punk, essa estética, e ele foi pensado para ser dividido em 4 partes. A primeira parte sendo para o início da cerimônia, digamos assim, com o vestido ainda aberto. A segunda parte, quando essa noiva já move da cerimônia para a festa, quando ela precisa de mais um movimento, então ela pode içar a saia corset. Um terceiro momento, ou uma terceira fase, digamos assim, que é quando a noiva já abriu a pista de dança, então ela precisa de mais mobilidade, então ela tem essa saia godê. E o quarto momento e o final, que é esse vestido cinza, que é bem simples, e ele traz bem essa ideia de que esse vestido pode ser usado para além do dia do casamento, até por ser uma peça tão simples. E o que eu quero deixar de contribuição é mostrar para os designers brasileiros ou aqueles interessados no segmento de noiva, que tem como usar mais na hora de criar os vestidos. E sair desse padrão de noiva de branco, com renda e detalhes de pérolas, porque se tem público para isso no Brasil também. E, além disso, eu gostaria de incentivar a construção de vestidos de noiva mais duráveis, com a ideia de uso pós-cerimônia, e talvez incentivando o slow fashion através da modularidade, até porque a modularidade ela é uma ótima alternativa para aumentar o custo-benefício até de peças tão caras como é o vestido de noiva. Essas são minhas referências. E é isso. Obrigada. Muito bem. Paulinha, deixa eu te falar uma coisa. O seu relógio está errado, tá, minha flor? A gente começou 8h01 e você terminou 8h25. Mas óbvio que você estava tão empolgada, tão envolvida, que eu não ia. Por causa de 3, 4 minutos, não competiria, né? Seria ter uma indelicadeza, né, Rosana e Breno, a gente executar. Eu nem senti o tempo passar, sinceramente, foi muito, muito rápido até. Sim, sim, mas como a gente tem todo esse protocolo aí de horário e tal, eu falei, caramba, o cronômetro da Maura tá errado. Mas nada demais, Maura. Enfim, como é de praxe, eu vou passar a voz para o professor Breno, que é o nosso convidado externo. É engraçado, né? Porque a gente tem uma afinidade tão grande em convidado externo. Como assim? Para mim, o Breno continua no Senai CETIC. Acho que a alma dele ainda está aqui. A essência dele a gente está carregando. Então, e eu acho que a prova desse crime, dessa minha fala, é quando você, na sua narrativa histórica e da produção do seu comportamento enquanto aluna de design, você não só o cita, mas o deseja participar da sua banca. Então, isso aí é uma prova, Breno, de como nós, professores, não somos tão passageiros como nós achamos que somos. Nós ficamos, né? A gente marca o nosso repertório a partir de vocês mesmos, né? Dos próprios alunos. Breno, a palavra é sua, você tem que... Assim, a coisa real é 5 minutos, mas eu estou flexibilizando porque eu acho que eu mesma tenho um poder de síntese muito ruim. Então,
Quando eu falar, vocês vão me cortar. Mas o Breno, né? Eu acho que ele falando, ele só vai somar para você o seu crescimento enquanto designer. Breno, a palavra é sua. Oi, gente, agradecer o convite de vocês, desse reencontro lindo, encontrar a Ana Paula, a Ana Carato, a Maura, e eu fiquei muito feliz, assim, quando a Ana Paula me disse que você ia continuar esse projeto, né, no TCC, porque justamente lá em programação visual eu já vi um potencial muito grande para esse projeto, assim, apesar de às vezes a gente fala para o aluno, né, não, tem que pesquisar público, vai pesquisar seu público, mas foi uma ideia que você teve ainda muito precursor, assim, sem acessar as pessoas, mas que visualmente aquilo já me trazia um encantamento, assim, de é um produto diferente, é uma aluna que é fora da curva e ela consegue, né, entregar um bom negócio, assim. E aí você conseguiu confirmar isso através das suas pesquisas, né? O texto está muito bem escrito, assim. Falei para Ana, às vezes ele beira ali o coloquial, muito pela sua maneira de se expressar, pela sua maneira de falar, mas que não me incomoda, assim. E outra coisa que eu gostei muito do texto é que você apresenta, né, toda a sua pesquisa, tanto teórica, né, quanto as outras pesquisas que você foi fazendo de tendência e tal, mas você sempre faz questão de concluir sobre aquela pesquisa, né, analisar e concluir aquela pesquisa. Isso também foi muito legal, assim, no processo. Da coleção como um todo, assim, eu gosto muito da coleção, apesar de entender que, na verdade, esse seu negócio seria um negócio de ateliê, né, de prestação de serviço muito mais pessoal, né, o que é um desafio, assim, eu não sei se você já foi num ateliê, trabalhou num ateliê, porque realmente trabalhar com noiva é complicado, a gente precisa de bastante dedicação, assim, né, ao nosso cliente, o cliente acaba ficando com você um tempo e confiando muito no seu trabalho para algo que é muito sensível para ele, né? Então, acho que vale muito a pena, assim, se você conseguir, né, um estágio para trabalhar no ateliê, para perceber os processos, que são um pouquinho diferente do que criar uma coleção, né? Porque parece que a cada cliente você está criando uma nova coleção, você tem que fazer novas pesquisas, você tem que enxergar o mundo daquela, né? Então, o mundo do ateliê é um mundo bem complicado, assim, e que tem muitos custos e que você tem que contar com uma equipe muito fiel, assim, e muito organizada na maneira de trabalhar, né? Tanto na parte da costura, da modelagem, dos bordados, e é um trabalho incessante, né? Que você faz ali 3 a 4 visitas, pelo menos, para conseguir ter um modelo final. Eu coloquei aqui como sugestão, eu cheguei a falar para a Ana Paula que nos desenhos técnicos, nas fichas técnicas, né, estão todas super bem feitas, mas normalmente eu trabalho desenho técnico sem preenchimento. Eu deixo ele só como linha, sem cor, porque aí a gente consegue visualizar melhor os detalhes daquele modelo, né? E por causa disso, eu acho que em 2 peças que tem transparência, que é acho que o vestido de musseline ou de organza, e tem outra peça também com transparência que no desenho técnico, por causa da transparência, parece que ele está com um erro nas costas, parece que a frente ficou igual às costas. Então, vou pedir só para você dar uma olhadinha para consertar esse errinho, que é muito pontual. E como sugestão de processos metodológicos mesmo, assim, para a sua vida profissional, eu imagino que esse ateliê ele precisa estar estruturado, né, no do it yourself, como você mesmo colocou, né, a maioria das noivas elas querem um produto personalizado, algumas querem desenhar, querem contribuir, então pensa sempre em, ok, eu tenho aqui um design, eu configurei um determinado produto, mas esse produto ele também vai ser construído, né, pela minha cliente, né? Então, o que eu posso oferecer para ela de processos de customização
para que ela se sinta, né, parte integrante desse projeto, tá? E uma última coisa, apesar de Noiva, né, ser um produto, um segmento bem caro, e, né, o produto final é caro para noiva, imagina que a quantidade de noivas, às vezes, é um pouco inferior, por exemplo, à quantidade de madrinhas, à quantidade de convidados. Então, eu acho importante você pensar, né, de repente, em ter uma coleção para os convidados, que são muito mais numerosos, né, e as madrinhas também, do que as próprias noivas. Então, normalmente, né, a maioria dos ateliês acaba trabalhando, né, como você mesmo viu, com o produto customizado para noiva, né, um produto autoral, e também com uma coleção para ele conseguir dar vazão, né, e uma maior atingir mais mercado e ter uma maior lucratividade. Tá bom? Parabéns, seu trabalho está maravilhoso. Obrigada. Ana, eu acho que o microfone tá bloqueado. Tava assim, que eu tava... Na verdade, eu falei muito obrigada, Breno, e as colocações que o Breno fez, assim como a Ana Carato vai tecer, ela está por escrita. Claro que você vai ter, assim que terminar nosso encontro, digamos assim, você já vai ter acesso à gravação, que aí você já pode fazer as retificações, né, para ficar mais perfeito possível, né, o seu trabalho, tá bom? Breno, muitíssimo obrigada. Não tenho palavras para agradecer a sua participação e a sua disposição de tempo para conosco. Agora passaremos a voz para a nossa Nacará. Bem, obrigada por ter me convidado, é sempre um prazer. Eu adoro, né, estar presente em bancas, isso é bem notado, né? Eu sou uma figura muito fácil, mas porque a gente se empenha e de poder ajudar nesse grande rito de passagem que é a finalização do curso, onde a gente divide esse ambiente da faculdade com pessoas ricas, como a Ana Paula, por exemplo, né? E eu já vou começar a falar a excelente seleção de referências sobre o punk, mesmo em meio à pandemia, vocês provam que não é impedimento para uma boa coleta de informações. Daí eu parabenizo a sua orientadora, porque eu sei o quanto ela é exigente e quanto ela é plural. Eu sei, eu gosto muito de ler quando existe a mão, a cabeça, os braços, tudo da Ana Paula. Eu acho que os alunos orientados por ela têm muita sorte nesse sentido, né? Bem, assim, voltando, não é rasgação de seda, realmente eu trabalho com uma equipe admirável. E a Ana Paula faz parte dessa equipe. Então, e você, Laura, assim, sempre foi aquela aluna que nos incentiva a estar presente numa sala de aula, porque às vezes isso é muito difícil, né? Então, assim, vou voltar aqui, vou falar algumas coisas. Eu gostei muito do trabalho, né? Quando a gente pensa da noiva punk, parece surreal, mas em se tratando de moda e do punk, não, né? Então, foi muito gostoso, porque através da sua pesquisa você nos conduz ao punk, para além daquelas roupas rasgadas, dos alfinetes presos, unindo aquelas partes da roupa e da própria pele, né? E por trás das criações da estilista Vivienne Westwood, da verdadeira imagem do punk, que sobrevive até hoje, né? Mas lá atrás, na década de 70, ela própria rejeitava até algumas versões. Você cita a Zandra Rhodes, que é com Z, depois você vai ver lá no seu texto, na página 30, que a própria Zandra Rhodes, naquela época, ela já pasteurizou essa essência do punk, ela deu um cara e a própria Vivienne Westwood rejeitava isso, né? E essa coleção que você coloca no seu trabalho, que é muito legal, diga-se de passagem, que é chamada de Concept of Chic, ela é de 77, é legal também colocar a data. Então, assim, e apesar da própria Vivienne Westwood falar que não eram
num movimento de rua, mas ela sempre enfatizava que era um evento de moda. E isso tudo, junto com essa parceria do maravilhoso Malcolm McLaren, eu falo maravilhoso, porque a gente é sempre muito musical, eu falo a gente, porque eu vejo vocês jovens tendo contato com grupos, com bandas da minha época, porque existe uma releitura, assim como na moda, na música, muito forte, não só musical, mas esteticamente, né? E esse movimento, ele se expandiu com uma tal força entre os jovens que, na época, desempregados, sem perspectivas, eu adoro, né, aquela expressão no future, né? Os punks, eles pretendiam alertar a sociedade para os problemas existentes. Então, eles assumem uma postura de protesto, de transgressão, e, inclusive, claro, né, a gente vê, é um movimento muito conhecido pela gente que faz moda, um visual muito disruptivo, que ainda inspira hoje subculturas. Então, eu acho que isso foi muito bem pontuado, eu gostei muito do seu texto. A única coisa que eu penso, mas isso também é uma coisa que você vai conversar com a sua orientadora, é que eu senti falta de uma imagem, de uma montagem da boate Queen Jacqueline, que eu acho fantástica, e que você cita a pessoa que estava à frente, que na verdade era um casal, que era o Michael e a Gerlinda Gostif, que eram figuras assim muito doidas, era um ambiente muito prolífero, e quando eu fui olhar na internet, eu disse, seria legal se ela mostrasse um convite, uma chamada da boate, porque daí a gente vê assim, essa absorção de muitos gostos, de muitos gêneros, de muitas rupturas, eu achei muito legal. Voltando aí ao seu trabalho, eu achei os ateliês investigados muito interessantes, mas, sinceramente, se você falasse só da Vivienne Westwood, já matava a pau, porque pouca gente sabe que eles têm 3 linhas, né? Isso é um dado, assim, que pouca gente vai a fundo, né? Mas existe um investimento muito interessante na noiva, né? E a gente pensa, nossa, Vivienne Westwood, sim. E essas 3 linhas têm a ver com o bolso, com a exclusividade, né? A gente está falando de valores, né? E que você pontua muito bem no seu trabalho. É uma curiosidade que eu sempre tive, mas confesso que eu nunca pesquisei a fundo, e você faz isso, nossa, muito bacana, e foi aí o coração do projeto, porque você prova a excelente oportunidade do estilo, né, do movimento punk estar associado ao segmento de noiva. E daí você compara, depois num quadro que eu achei bem legal, né, essa marca de demais. Muito, muito boa a sua pesquisa, e não é por acaso que Carrie ganha o vestido dela no filme, né, da Vivienne Westwood. Eu acho assim, muito legal. Aí tem umas coisinhas bobas, exclusivas, na página 45, eu só estou falando para não esquecer, que é besteira, né? Eu passei e não vi nenhum erro, né? Eu acho que essa curiosidade sobre a interação cliente-marca, independente da linha que for, você colocou outra coisa legal, que você paga para experimentar as roupas, né? Então, isso a gente está falando do ateliê Vivienne Westwood, dentro daquelas 3 possibilidades de linha de produto, né? Então, ela cobra 20 libras para você experimentar. Olha que bacana. E se você não quiser comprar, tudo bem, você deixa lá as 20 libras, senão aquele valor é abatido na peça que você escolheu, ou na peça que você vai customizar, ou que vai obter exclusivamente, né? Porque essas 3 linhas giram em torno disso. Eu achei muito legal isso, que demonstra o comprometimento e afina a relação de importância do segmento noivas. Bem, então, assim, eu acho que você mostrou, enfatizou por que você não quis usar o Off-White, né? Só que
eu vou te dar uma sugestão aqui, maluca, tá? Tudo bem. Quando você mostra nos gráficos a tal pesquisa de público, eu só aumentaria os quadradinhos de cor, porque fica difícil a gente saber, na leitura online, qual é, de fato, o percentual. Isso é uma besteira. Eu adorei os mods, as cartelas de cores nomeadas, com os nomes dos músicos, achei muito bacana, que me lembrou um pouco da disciplina de projeto varejo. Os esboços eu achei muito legais, mais até do que o croquis digitalizado. Mas aí é uma coisa de gosto, que eu acho que tem a ver com punk. E daí eu vou te dar essa ideia de você usar esses rascunhos num fundo preto, num fundo com uma cor, para você desenvolver a mesma coleção na versão branca e off-white. E eu acho que, mesmo se tratando de um público mais alternativo, jovem, há também aquela chance dessa cliente optar por um modelo branco ou off-white, sabe? Bem, eu achei um ponto muito alto de você ter aproveitado e de você ter sido conduzida pelo trabalho do Breno e pelo trabalho de Handstorm. Eu acho que é muito bacana quando o aluno reverencia as nossas disciplinas e as disciplinas dos colegas, porque dentro da área acadêmica isso é muito importante, né? Porque você se configura como tendo estado no ambiente de designer de moda, isso é muito legal. Eu adorei a saia modular e os drapings, eu até gostei muito da rigidez do tecido do draping, na hora de você flexibilizar e franzir, eu achei muito bacana. E pensando nessa coleção modular, eu senti falta de esboços onde o espectador, o leitor, pudesse ver como que essa mudança ocorreria nessa silhueta. Mas isso também não prejudica o seu trabalho, mas eu sinceramente eu senti falta de ver pelo menos dois exemplos para ela acabou de falar. Eu achei também que nos chapados costas, essa pasteurização da cor prejudicou, né? Porque parece que não tem a profundidade cósmica. E o que dizer da família toda envolvida na elaboração das peças? Eu achei muito bonito isso, porque hoje, às vezes, a gente escuta aquele aluno que passa por um trator falando do seu projeto, mas existe aí muita colaboração, não só dos professores, mas da família, dos amigos, né? E eu senti falta de você não ter colocado o nome dessa equipe tão bacana, gente, achei muito legal. São os seus avós? É a minha tia, Sua a tia tia? Clara. Aquele cortando a barbatana também é meu tio Tony. Foram Gente, eles. Nac, eu estou um pouco apreensiva, porque 9 horas eu tenho outra Tá bom, banca. tá bom. Aí eu Olha, acho que já esgotou o time, eu desculpa. amei o editorial, não poderia ter uma modelo mais linda. Parabéns, querida, Obrigada. adorei o projeto. Beijão. Desculpa, gente, mas é porque 9 horas a gente tem banca. E aí eu acho que a Flávia deve estar agoniada se a gente atrasar. E eu não quero deixar a Flavinha agoniada, não. Bom, Maura, eu não vou falar muito, até porque não tenho o que falar, né? No sentido que Maura, para mim, é uma das alunas, na minha leitura, com um perfil bem de designer, né? Ela tem uma projeção, um pensamento projetual de design, que isso é pensamento, quer dizer, quando você afirma que no primeiro período, né, efetivamente, você já está fazendo os esboços que eu vi, que eu lembro, isso me dá uma coisa, meu Deus, isso é design, né? Qual é o papel do design? Ele não executa, ele projeta. Ele não tem a obrigação de executar, mas ele tem a obrigação de pensar, projetuar e esses novos desafios. Quer dizer, você não caiu para o eixo comum. Tá, legal. A gente poderia ter também feito, entre aspas, uma cor tradicional à la Rainha Vitória, do século XIX para cá. Beleza, um off-white, bacana.
Não, mas você quis mesmo provocar para a sociedade, para o mundo, o universo desse segmento de mercado que vai se abrir, quer dizer, ou não. Enfim, para mim foi muito, muito prazeroso. Maura não faltava, Maura me alugava horrores no WhatsApp. Eu falava assim, gente do céu, o que é isso? Ela, não, professora, não precisa responder agora, não. Isso era 10 da noite, 11 da noite. Aí eu sou uma pessoa ansiosa, né? Vocês me conhecem muito, como toda sagitariana. Na hora estava eu respondendo. Eu falei, gente, por que inventaram esse WhatsApp? Isso é minha perdição, porque eu não tenho equilíbrio. Eu e respondia tudo e ficha. Era o tempo inteiro. E olha, nas duas últimas apresentações, ela estava rezando, batendo o tambor para as pessoas faltarem, para ela ficar mais tempo comigo, para mostrar todas as fichas técnicas. E a gente viu realmente todas as fichas técnicas, e com certeza, Maura, a gente continuou, é natural, né? Meu olhar já estava viciado, o seu mais do que nunca, mas assim, eu me sinto muito feliz de ter contribuído junto com o Breno, junto com a Ana Carato, junto com toda a equipe de professores que formaram você. Então, assim, eu estou muito... Se é um presente que eu estou tendo, colocar você no mercado de trabalho, quer dizer, não eu, né? Nós, professores todos, Senai CETICT, incluindo o Breno e outros que já saíram da instituição, preparado. Porque você tem a questão da técnica, da habilidade, da competência, mas você tem uma coisa que não dá, a faculdade não te ensina, que é garra, que é paixão, que é desejo. Isso não se aprende da faculdade, não. E você respira design. Então, meu Deus, que mais eu posso falar a não ser? Vai para o mundo, vai para o ateliê que o Breno falou. Vamos correr, vamos pulsar. Tá? E se eu souber de algum ateliê na Carato que está muito envolvida... Eu gostaria de te indicar o Rogério Santini. Ele pode te dar um embasamento muito bacana desse ateliê que você quer montar. Rogério Santini, ele tem uma escola, ele foi ex-professor da casa também. Enfim, tá aí a dica. Agora, gente, a gente vai sair entre aspas. Vocês continuem aí, pelo amor de Deus. A gente vai fechar só a nossa câmera e nosso áudio para a deliberação da nota, tá? Tudo bem? E podem fofocar à vontade, não tem problema não. Só toma cuidado que está sendo gravado.
Oi, gente, vamos aguardar aqui a entrada. Eu tô correndo, tá? Maura, perdão, mas Rosana já entrou por causa da hora, né? Pronto, a banca já está aí, bela, linda, maravilhosa. Como assim, né? Uma tarefa muito árida. A nota, né, Maura? A gente ficou batendo cabeça, que nota a gente ia dar para você? Você já imagina o desfecho dessa nota? Então, realmente, você está sendo aprovada por essa banca com a nota máxima, com muito rigor, enfim, muitas palmas mesmo, tá? É um 10, eu não gosto dessa expressão porque é meio forte demais, mas é um 10 com louvor, sabe? Um 10 com mérito, muito, muito, muito mérito, tá? Então é aquele 10 que valeu e você está pronta para o mercado. Agora corre atrás dos ateliês, tá? E vamos fazer aquela foto assim meio mágica, por favor. Breno, você que é mais tecnólogo aí do que eu sou tadinha, sou uma iniciante, aprendo todo dia com vocês. Eu estou fazendo um print aqui, vamos ver que bicho vai dar. Deus, sucesso absoluto, tá? E eu vou passar para você as colocações que o Breno fez, então toma cuidado com essa coisa do S do Z, que a Nakarato falou, ouve a gravação e vai fazendo essas retificações, tá? Para, evidentemente, ir para a biblioteca. Então, se vai para a biblioteca, tem que estar perfeito. E, Maura, de perfeccionismo você gosta e entende. Então é isso. Obrigada. Beijo, gente. Desculpa, não dá mais um atraso. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado.